Aleluias. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão. Aleluias. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Pode sentar. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Efésios, no capítulo 6. Aleluias. Quem veio buscar mais de Deus aqui, levante suas mãos. Então diga: Senhor, eu quero mais de Ti. Nós queremos mais, Espírito Santo de Deus. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, pois ela é vida para todos que se rendem a Ti, ó Deus, para o conhecimento da verdade que liberta, Pai, para o conhecimento da verdade, Senhor, que faz separação da nossa vida e nos leva, Senhor, em santidade para louvor da Tua glória, Pai, em nome de Jesus Cristo. Marca, Senhor, o nosso coração nessa noite. Que a Tua palavra, Senhor, traga separação entre a morte e a vida, entre o pecado e a santidade, ó Deus, entre os problemas, Senhor, e as vitórias, meu Pai, porque sabemos que tudo o que precisamos, tudo está aqui na Tua verdade, Senhor, e é dela que nós nos alimentamos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Diga assim: a minha luta não é contra pessoas, não é contra carne, sangue. A minha luta não é contra as circunstâncias. A minha luta é no reino espiritual, contra principados e potestades. Aleluia. Amém. Deus nos começa nos ensinando como viver neste mundo e vencer. Quantos aqui querem vencer? Glória a Deus. Amém. Quando Jesus nos diz, que a palavra nos diz que nós somos mais que vencedores, isso não implica em um título ou uma chave que é entregue na sua mão. Diz: pronto, você é mais que vencedor, então você pode andar, fazer o que você quiser. Não. Não, porque existe um inimigo. No princípio, Deus criou o homem livre. Mas a partir do momento em que o homem entregou a liberdade que ele tinha, Satanás começou a governar. Por isso a maldade se multiplicou. Por isso vivemos num mundo de tanta injustiça, de tanta maldade, de tanta morte, de tantos problemas. Mas, em Cristo, Deus nos trouxe vida. O espírito do pecado e da morte foi sucumbido pelo espírito da vida de Jesus Cristo, que hoje está sobre nós. Então, Deus nos ensina através da sua palavra, que o caminho de vitória
é ser fortalecido, não na sua força, não no seu conhecimento, na sua razão, mas ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Fortalecei-vos no Senhor, diga no Senhor, e na força do seu poder. É no Senhor que nós nos fortalecemos. Em Mateus 11, 28, Jesus disse assim: você que está sobrecarregado, oprimido, venha a mim. Fortalecer em Deus é estar próximo. Nós precisamos ter tempo com Deus. Ninguém sobrevive com uma palavra de meia hora, 40 minutos, como você recebe hoje, uma semana toda. Nós precisamos nos fortalecer na palavra de Deus, na comunhão com Deus, gastar tempo com Deus. O que é que Jesus quis dizer em Mateus 11, 28? Que se você estiver triste, venha a mim. Se você estiver enfraquecido, venha a mim. Se você estiver passando lutas, guerras, venha a mim. Se existem inimigos tentando contra a tua vida, venha a mim, que eu vos aliviarei. Que alívio é esse que Ele nos dá? O alívio de estarmos na presença dEle. Como o salmista diz: assim como a costa suspira pelas águas, minha alma tem sede de Ti. Senhor, é debaixo das Tuas asas que eu encontro o meu abrigo. Então é quando eu estou na presença de Deus que eu sou fortalecido. Diga: eu preciso da presença de Deus. Amém? Não é um luxo. As pessoas imaginam assim: eu fui à igreja, como se cumprisse a obrigação. Não, meu irmão. Pense assim: eu necessito de Deus. Eu preciso de Deus para viver. É isto que o apóstolo está nos ensinando aqui. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder, que você vai sair inabalável das batalhas. Você vai sair forte. É assim que nós precisamos estar. Como é que um cristão deve enfrentar uma batalha? Ele deve enfrentar ela sem abalar, sem estremecer, e saber que diante das lutas, Deus está com ele. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego entraram naquela fornalha, a palavra diz que aquele fogo era tão forte que os homens que lançaram eles morreram. Mas quando eles começaram a olhar, eles acharam estranho, porque aqueles homens entraram na fornalha e não caíram. Eram para eles já estarem como queimados no chão. Mas de repente, ao olhar, eles viram um quarto homem, como uma figura dos deuses. E Deus enviou o seu anjo para trazer livramento ao seu povo. Aleluias! Porque aquele que está fortalecido no Senhor, meu irmão, não importa onde vá. Davi dizia: olha, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Deus está comigo. Diga: eu tenho que estar em Deus. A nossa força vem do Senhor, não vem de nós mesmos. Não vem da nossa capacidade. Não vem de nós sabermos: como é que eu faço? Eu tenho regrinhas aqui. Não, irmão, não é nem regrinhas, não. É no poder. Poder que nos faz fortes. Por isso ele mesmo diz: revesti-vos de toda a armadura. Ele não disse uma parte da armadura, mas ele disse toda a armadura. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. O inimigo, ele sempre mostra uma máscara, algo que parece ser, mas não é. O cristão, quando reconhece verdadeiramente quem é o seu inimigo, ele sabe com quem ele luta e ele sempre sai vencedor. Mas quando ele é enganado, porque na verdade, as injustiças são tantas, as coisas acontecem de uma maneira tão inesperada às vezes, que nós imaginamos que aquela pessoa é o nosso inimigo. Nós imaginamos que aquela circunstância é o nosso inimigo. Mas na verdade, os nossos inimigos, digo os meus inimigos, são espirituais. Eu nunca os vou vencer desta maneira. Quando eu invisto contra as pessoas, quando eu invisto contra as circunstâncias, quando eu murmuro das circunstâncias,
Eu fico como aquele povo no deserto, que andou, andou, andou e nunca chegou na terra prometida. Mas quando nós sabemos quem é o nosso inimigo, como Josué e Caleb disse, não, esse povo é como o pão amassado nas nossas mãos, porque o Senhor é o nosso Deus. Aquele povo entrou na terra prometida. Quando nós reconhecemos que os nossos inimigos são espirituais, nós nos revestimos de toda a armadura de Deus. Nós buscamos o poder de Deus para vencer na nossa vida as circunstâncias que tentam contra nós. Ser um cristão, meu irmão, não é a garantia de que você não terá problemas, mas ser um cristão é a garantia de que você vai vencer todos os problemas. De que Deus é com você em todas as batalhas, porque Ele diz, eu não te abandono. A minha destra fiel te dará vitória. O braço forte do Senhor, com Ele está o braço da carne, mas conosco, o Senhor, o nosso Deus. Ainda que um exército se acampe contra nós, não tema, meu irmão, porque Deus está contigo. 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Esse é o nosso Deus. Por isso, ele diz aqui, no versículo 13, acompanha comigo, tomai toda a armadura de Deus, para poder resistir no dia mal. Como é que eu venço no dia mal? Revestido. Se eu não estiver revestido da armadura de Deus, eu não venço o dia mal. Ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Porque quando eu estou revestido da armadura de Deus, eu saio desta batalha inabalável. Aleluias, meu irmão. É assim que Deus faz. Por isso ele diz, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Pois a verdade, ela nos sustenta. A verdade, ela reveste a nossa vida. A palavra de Deus é a verdade. A verdade é aquilo que Deus diz na sua palavra. E ela prevalece contra qualquer mentira, qualquer engano do mundo, do diabo. Por isso, meu irmão, sempre fale a verdade. Não deixe o inimigo te lograr, te enganar. Ou dizer assim, é só uma mentirinha. Vai ser para o bem. Não, o pai da mentira é o diabo. Nós fomos chamados para ser luz. Diga assim, eu sou filho da luz. Eu sou filho da verdade. Amém? Ele diz, vesti-vos da couraça da justiça, pois Deus é justiça. Justiça é dar o que é de direito a quem tem direito. É assim que nós agimos. E sabemos que Deus faz justiça à nossa causa, e nós agimos com justiça, num mundo de injustiça, aonde as pessoas, para alcançarem alguma coisa, não importa o meio, elas querem alcançar. Elas querem chegar lá, como se fosse cada um por si. Mas na verdade, Deus é a tua vitória. Deixe Deus agir ao teu favor. Mesmo que tudo não pareça, Deus vai prevalecer a justiça dele na sua vida, porque você é justo. Porque você é verdadeiro. Porque você é justo dentro da sua casa. Porque você é justo com os seus funcionários. Porque você é justo no trabalho que você está dando o que é direito, aquilo que é o trabalho que você tem que oferecer. Você é justo. Ele diz mais, alçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Os teus pés, diga os meus pés, levam paz. Aonde há guerra, eu vou levar a paz. Nós somos chamados com este propósito, pacificadores. Não é para que você ouça, diga, quando você não responde, quando você não age, quando você se coloca ali, como as pessoas dizem, em cima do muro, para Deus é não. Porque Ele diz, você é quente, você é frio, você tem que ter uma posição de paz. Não, está errado. Não é o desse nem daquele, não. Olha, reconcilia-te. Vai, não, esse caminho é errado. Esse caminho não é um caminho de paz. Quantos creem que são pacificadores de Deus nessa terra? Oh, aleluia. Diga, usa-me, Senhor. Aonde eu estiver, na minha casa,
na minha família, no meu trabalho, os meus pés estão calçados. E é interessante no Evangelho da Paz, diga, no Evangelho da Paz, e é interessante que o inimigo luta contra isso, tentando trazer guerra, pessoas às vezes, que você gosta, que são próximas tuas, para trazer uma inimizade, uma separação, mas você é um pacificador de Deus, meu irmão. Renuncia à guerra, renuncia, porque este é o laço do inimigo. Sabe, quando coloca-se uma ratoeira, eles põem lá um queijinho, né? E aquele queijo tem um cheiro. E aí o rato corre, porque ele sente o cheiro. E ele sabe que aquele queijo é bom, então ele esquece de tudo. E quando ele morde aquele queijo, ele fica preso. E ele morre. Contendas, confusões, brigas, é como o cheiro deste queijo. Parece bom. Ah, mas eu estou certo. Eu tenho que agir. Eu tenho que fazer. É assim que o inimigo age. É assim que ele incita o coração. Mas você não é como um rato irracional. Você tem a mente de Deus na tua vida, meu irmão. O mundo é assim, mas você não. Porque o cristão que age assim, ele logo quando morde, ele fica preso. E aí ele não sabe por quê, as coisas não acontecem na vida dele. Ah, mas eu oro, eu venho à igreja, eu busco a Deus, mas porque entrou na rixa, entrou na contenda, entrou na guerra. E aí ele ficou preso. É isto que o apóstolo está nos ensinando. Que os nossos pés levam à paz. E que nós renunciamos toda a guerra na nossa vida. Sabe o que é paz, meu irmão? Paz significa ausência de guerra. Deixa a guerra para lá. Deixa ela longe da tua vida. Perdoa, porque Deus tem mais para você. Ele diz também, abraçando sempre. Olha, esta parte é tão poderosa e importante. Porque ele diz assim, nós temos que atentar para os detalhes que Deus nos deixa na sua palavra. E ele diz assim, embraçando sempre, diga comigo sempre, o escudo da fé, com o qual podereis apagar. Quantos dardos, meu irmão? Todos. Todos os dardos inflamados do maligno. Meu irmão, a maior luta no reino espiritual está aqui na mente. A mente é um campo de batalha. Aonde é que o inimigo convence? Não, mas ele fez assim. Não, mas começou lá atrás. Quando ele começou a lançar dardos, o convencimento, a ira, a revolta, e aquilo tudo culminou neste instante, mas começou lá. Mas a Bíblia disse com o escudo da fé, diga com o escudo da fé, diga assim, a minha fé na palavra de Deus, apaga todos os dardos do maligno. Aleluias. Quando eu comecei a viver o Evangelho, sabe, eu não compreendi isso muito bem. Ah, o diabo, tudo bem. Mas, quanto mais você tem experiências com Deus, você avança nesta autoridade. Então eu não sabia o que era assim. Ah, cala a boca, diabo. Eu não fazia isso. Em nome de Jesus, para agora. Eu não fazia isso. Então o inimigo lançava setas, pensamentos, no coração, na mente. Daí um pouco, eu estava ali preso. E eu sabia que eu estava preso. Aí eu me arrependia, pedia perdão a Deus, voltava. Mas dá um pouquinho, eu estava ali preso de novo. Até o momento que eu aprendi que Deus me deu autoridade. Diga assim, Deus me deu autoridade. Lucas 10:19 diz assim, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e... Deus não vai dar, Deus já te deu, diga eu já tenho. Eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade de Deus sobre a minha vida. Então, meu irmão, cala a voz do inimigo. Quantas vezes você tem que dizer, não importa, mas diga, para agora, Satanás. Cala a sua voz, porque você sabe que ele está ali falando na sua mente. E é engraçado que o inimigo, muitas vezes conhece nós mais do que nós mesmos. E é isso que nós precisamos pedir a Deus, Senhor, abre os nossos olhos, para saber aonde é que está a ação do inimigo na minha vida, por onde é que ele vem. E aí você começa a enxergar, e você repreende ele na autoridade do nome de Jesus, que ele vai embora, meu irmão. Amém?
Muitas pessoas oram errado. Elas oram assim, repreendendo as circunstâncias, porque não querem passar as circunstâncias. Meu irmão, não é isso que Jesus disse. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz, resistir ao diabo, não às circunstâncias. Ah, mas porque isso está acontecendo na minha vida? Senhor, livra-me disso. Não, meu irmão. Não são as circunstâncias que vão te jogar para baixo, te diminuir, mas é o modo na qual você age diante delas. Porque o inimigo quer que você aja à maneira dele, mas se você agir à maneira de Jesus Cristo, você vai sair mais que vencedor. Amém? Jesus estava ali com os discípulos pregando a palavra, que maravilha. Vamos pregar o evangelho. Então eles entraram no barco, entraram e foram. Quando chegou lá no meio do mar, o que aconteceu? Veio uma grande tempestade. Como é que os discípulos ficaram diante da tempestade? Qual é o modo que você age diante da tempestade? Eles abalaram. Ah, vamos perecer. Ah, vamos morrer. E aí eles foram lá acordar Jesus. E Jesus naturalmente se levantou, repreendeu os ventos e os mares e fez uma grande bonança. Oh, glória a Deus. E ele diz, homens de pequena fé, onde é que está a sua fé? Com a sua fé você vai vencer tudo. Então não repreenda as circunstâncias, mas pela autoridade do nome de Jesus. Eles admiraram-se, falaram, mas espera aí, esse aí tem autoridade até sobre a natureza, sobre tudo. Deus nos deu autoridade. Ele nos deu autoridade sobre todas as coisas, meu irmão. Josué orou e o sol parou. Deus nos deu autoridade. Por isso ele disse que com o escudo da fé você vai apagar. Diga, eu vou apagar todos os dardos do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada o capacete da salvação, que é a garantia. Amém? A certeza da minha salvação. Para que serve um capacete? Para proteger. Ele protege a minha mente. Não é a minha mente que é um campo de batalha? Não é ali que o inimigo diz, mas você não é digno. Você vai viver, você vai ser um servo de Deus, você é um pecador. Não, você tem tantos defeitos, para que a igreja? Não precisa de uma igreja mais não, você está vendo o tanto de falha que você tem? Não, quando você tem a certeza da salvação, você está protegido, meu irmão. Amém? Diga assim, eu revisto a minha cabeça com o capacete da salvação. Quando eu tenho certeza, meu irmão, que eu vou morar no céu, ninguém me tira da presença de Deus. Ninguém pode te enganar. Amém? E ele diz também, a espada do Espírito, que é palavra de Deus. Diga, a espada do Espírito é a palavra de Deus. O Espírito Santo, meu irmão, põe esta palavra na sua boca. Porque é com essa espada que você vai lutar e vai destruir os teus inimigos. Como é que Jesus venceu o diabo lá no deserto? Assim, com a palavra de Deus. Ele usou a palavra. E quando eu tenho certeza da palavra que está plantada no meu coração e que está na minha boca, Ele vai parar tudo, meu irmão. É a certeza de quem você é. Você é um escolhido de Deus. Sou um pecador, sou mesmo, mas Deus me ama tanto que Ele perdoa todos os meus pecados. É o sangue dele que cobre a minha vida. É a paz que cede todo o entendimento. Mas parece que essa guerra não sai mais da minha casa. Sai sim, porque a minha casa, meu lar, é família bendita do Senhor sobre essa terra. E eu e a minha casa, diga, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Mas seu filho não. Seu filho não, está lá, está perdido, não tem mais jeito. Teu esposo, não tem, já vi pessoas dizem assim, mas você não conhece o meu marido. Eu talvez não conheça, mas Deus sabe quem é. E basta um toque do amor dele que a vida dele se transforma. Basta um toque. Paulo foi tocado pelo amor de Jesus Cristo. Ele caiu do cavalo. Talvez ele vai cair do cavalo. Mas ele vai ter uma experiência com Deus. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. É assim que Deus faz, meu irmão. Eu não creio nas lorotas do diabo. Eu não creio nas mentiras, porque esta verdade prevalece contra qualquer mentira, meu irmão. Por mais que você ouça o mundo dizer, a crise,
Os problemas, as dificuldades. O mundo quer que você fique abalado, tremendo, com medo. Mas como é que eu vou agir? Como é que eu vou fazer com tudo isso? Eu não sei como é que eu faço. Eu não sei mesmo como é que eu faço. Eu vou me agarrar na palavra de Deus. Porque, olha, eu vejo tantos servos de Deus vencer a crise, eu vou vencer também. Aleluias. Havia uma grande seca. Deus enviava os corvos para servir o servo dele. Meu irmão, nada nos faltará. Porque Deus é conosco. Podem, meu irmão, muitos perder o emprego, mas eu vou permanecer de pé. É assim que Deus faz. É assim que Deus sustenta cada um dos teus servos. Então, diga comigo, a palavra de Deus, na minha boca, é a espada do Espírito Santo, que vence todas as batalhas. Aleluias. Ele nos deu autoridade, meu irmão. Ele nos deu autoridade. Sabe o que acontece? Acontece é que nós temos que decidir viver como cristão. Eu não posso ser cristão no sábado à noite. No final de semana, glória a Deus, que benção, que maravilha. Olha como é bom, Senhor, eu te amo, tal. Mas chega na segunda-feira, eu ajo como uma pessoa normal. Eu grito, eu xingo, reclamo, murmuro, falo só dos problemas, das derrotas. Então, o que o inimigo quer? Ele quer uma porta para ele entrar. Não vou dizer nenhuma porta, meu irmão. Porque quando nós avançamos a comunhão que nós temos com Deus, nós sabemos que uma pequena brecha, uma rachadura, ele pode entrar. Então, quando eu decido ter uma vida com Deus, o que é ter uma vida com Deus? É estar por inteiro. Há alguns que estão com um pé no mundo, um pé na igreja. Eu vou à igreja, tão boa a igreja. Mas não tem problema não. Ele está lá, tem comunhão com o mundo. Quando ele está lá, ele faz tudo o que o mundo faz. Fala mal dos outros como todo mundo fala, age conforme o mundo age. Porque é normal. E aí? Como é que depois ele quer ter autoridade com o diabo? Lá ele dá a mão para o diabo, e aqui ele diz, não, diabo, para agora suas manobras. Eu falo, mas peraí, quem é você? Nós temos que viver com Deus. Não que nós não pecamos, mas quando a nossa vida está em Deus, nós erramos, mas logo vem um arrependimento. Senhor, eu estou aqui, e eu não aceito nenhum engano do inimigo na minha vida. Eu não aceito viver a moda do mundo. Eu não aceito viver o que a minha carne quer, porque eu sou cheio do Espírito Santo, e é Ele que comanda a minha vida. Aquele que anda na carne, vive pela carne, é inimigo de Deus, diz a palavra. Não pode agradar a Deus. Mas aqueles que estão no Espírito, meu irmão, são novas criaturas como eu e você. Deixa o Espírito Santo guiar a tua vida. Deixa o Espírito Santo tocar no teu coração e fazer você avançar em vitória. Há uma palavra que está aqui em Efésios, no 4. Capítulo 4, versículo 26. Há muitas circunstâncias que o inimigo tenta nos prender. Eu quero falar sobre uma delas. E que nós devemos vigiar. Porque ele diz assim, versículo 26, amém? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Olha, essa é uma porta que o inimigo quer entrar. Veja que diante das circunstâncias, muitas vezes nós ficamos irados, bravos com aquilo. E ele diz que aí não há pecado. Porque ele diz, irai-vos, não pequeis. Mas quando eu dou vazão a esta circunstância que acontece na minha vida, e ajo, entro em guerra, o que acontece? O inimigo entra. Por isso ele diz, não passe o sol sobre a tua ira. Não deixe que o dia termine antes que você vença essa circunstância. Colocando o inimigo na posição dele e você, meu irmão, por cabeça, acima. Por isso, perdoe. Não deixe que o dia termine e você fique de cara virada para o teu marido ou para a tua esposa. Não, mas o que me fez foi muito grave. Foi assim. É esse direito que o inimigo quer sustentar na nossa vida. Ele quer sustentar a tua razão. Isso.
mas ele mesmo não precisa de razão, ele quer uma brecha. Então o coração ficou magoado, entristecido, palavra ríspida, e aí você pecou. Se reconcilia, antes que termine um dia, porque assim, meu irmão, você vence, e você sai desta batalha inabalável, amém? Ah, mas o teu orgulho vai ficar lá embaixo, mas não importa, mas você vai sair vencedor. Um dia era tarde, e aí aconteceu, em uma conversa, de repente, ficou aquela palavra ríspida. Eu olhei aquilo tudo e disse, mas o diabo é sujo. Ele vem, sabe, para querer roubar as bênçãos, e aquela pessoa foi embora, ficou aquele clima ruim, e eu sentindo mal, cheguei na minha casa e disse, não, mas eu não vou dormir com essa que o diabo me lançou não, peraí. Passei a mão no telefone, é a coisa mais engraçada, meu irmão. Aí você liga e não consegue falar com a pessoa, mas eu falei, não importa não. Lá passando, depois da meia-noite, eu liguei e disse assim, olha meu irmão, você me perdoa, porque daquele modo que eu falei com você, está errado. Eu sabia que naquela hora, sabe, a gente sempre imagina que o nosso direito prevalece, mas eu errei, eu pequei, quando eu exacerbei a minha carne, a minha vontade, e falei, e ofendi, você me perdoa meu irmão? Eu te perdoo, nossa, eu nem estava pensando nisso. Falei, mas eu estou aqui para te pedir perdão, porque está errado, nós não podemos agir assim. Amém, glória a Deus, meu irmão, eu dormi numa paz, acordei tão bem, disse glória a Deus. Mas se eu não faço aquilo no outro dia, você acorda assim, nossa, e aí aquele direito aumenta, a Bíblia diz assim, que a raiz, a amargura, ela cria raízes, se você arrancar ela, logo que ela inicia, acabou, não é? Mas tem algumas pessoas que vão arrancar lá, aquelas gramas, puxa, aí vem o outro que conhece um pouquinho mais, diz, não, isso aí não adianta nada, vai voltar tudo. Não, mas eu arranquei, saiu uma raiz, não, mas tem uma raiz mais profunda, uma batatinha que ficou lá embaixo, né? Aí tem que cavucar, e aí tirar ela. Mas quando você arranca aquele mal ali, logo, sai tudo, e você fica liberto, livre. Por isso ele diz, irai-vos e não pequeis, não deixe passar o sol sobre a tua ira, e nem deis lugar porque ele busca uma oportunidade, ele está procurando uma oportunidade, e quando você age segundo o poder de Deus, diga assim, levante as suas mãos, diga assim, eu vou agir segundo o poder que Deus me deu, e eu sei que quando eu ajo conforme Jesus Cristo, eu sou vencedor. Abre lá em 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 2:10, para que você compreenda um pouco melhor isso. Sabe, meu irmão, nós não podemos ser cristãos, bebês a vida toda. Quantos aqui querem crescer? Levante a tua mão. Oh, glória a Deus. E nós temos que conhecer o nosso inimigo, para vencer. 2 Coríntios 2:10,